Processo de transformação de plástico por extrusão de filmes tubulares. Bom, pessoal, nessa aula vamos falar sobre extrusão. Vamos abordar os seguintes assuntos nesse tema: processo de extrusão, máquina extrusora de plástico e sua configuração básica, funções de uma extrusora, extrusoras monofuso, parte da máquina, funil, cilindro de aquecimento, barril ou canhão, termopares, rosca ou parafuso, plastificador, placa, filtro e tela, adaptador, bomba de engrenagens. Processo de extrusão. Quando se aperta um tubo de creme dental, pode-se dizer que está se fazendo uma extrusão de creme dental. O creme que passa pela pequena abertura do tubo toma exatamente seu formato cilíndrico. Pode-se comparar também o processo de extrusão com a produção de espaguete ou ainda a máquina extrusora com o moedor de carne. A primeira máquina extrusora para termoplástico surgiu em 1935, criada por Paul Troster na Alemanha. Antes só era usada para borracha, aquecidas por vapor, tanto com rosca como com pistão. Depois de 1935, começaram a aparecer máquinas com aquecimento elétrico. Enquanto isso, o princípio básico da extrusora com duas roscas foi concebido na Itália por Roberto Colombo. Nessa época, todas as máquinas eram alimentadas por matéria-prima já fundida, mas a partir da década de 50 começaram a aparecer estudos científicos sobre transporte e plastificação de material sólido. Normalmente, o polímero sólido, em grão, flocos ou pó, previamente colocado na máquina, é aquecido, plastificado e pressionado pela extrusora para dentro do canal de uma matriz, cuja parte frontal possui uma abertura de formato de seção transversal do produto pretendido. A máquina extrusora de plástico possui vários componentes que variam de número, dimensão, função e sofisticação conforme o tipo de processo, geometria e especificações do produto, tamanho de produção e etc. Contudo, alguns elementos fundamentais são encontrados em todas as extrusoras, pois são responsáveis pela alimentação, plastificação e transporte da matéria-prima até a matriz de extrusão, onde o plástico é conformado. Alguns autores afirmam que a extrusora é a mais importante peça do maquinário da indústria de processamento de polímeros, pois participa ou compõe todos os principais processos de transformação. Esta afirmação é feita porque muitos profissionais da área costumam denominar de extrusora a unidade responsável pela alimentação, plastificação e transporte de máquina para outros processos de transformação de polímero como injeção e sopro. No mais empregado tipo de máquina sopradora, por exemplo, a Paulson é formado por um conjunto de elementos que não deixa de ser os mesmos de uma máquina extrusora do tipo de PVC, policloreto de vinila. Pode-se dizer, então, que as extrusoras têm função de plastificar ou homogeneizar e transportar o plástico até a matriz, forçando o material a passar por sua abertura, tomando assim sua forma. O processo de filme de balão, ilustrado na figura abaixo, é um dos principais métodos de fabricação de produtos de filme. É usado em grande variedade de produtos, desde simples filme monocamada até estrutura multicamada utilizadas em embalagem de alimento. Os filmes geralmente têm menos de 0,254 mm em espessura, embora um filme de balão possa ter até 5 mm. Uma extrusora consiste essencialmente de um cilindro em cujo interior gira um parafuso de Arquimedes, rosca sem fim, que promove o transporte do material plástico. Este é progressivamente aquecido, plastificado e comprimido, sendo forçado através do orifício de uma matriz montada no cabeçote existente na extremidade do cilindro. O aquecimento é promovido ao longo do cilindro e no cabeçote, geralmente por resistência elétrica, vapor ou óleo. O material assim amolecido é conformado e submetido a um resfriamento. Dessa forma, o processo de extrusão pode ser utilizado para a obtenção de filmes de PEBD, polietileno de baixa densidade, para uso como sacos plásticos ou tubos de PVC, policloreto de vinila ou PE, polietileno. Veja o fluxograma do funcionamento de uma extrusora. 1. O material moído em grãos em pó é colocado no funil da máquina. 2. O funil abastece a rosca que, diferentemente da injeção, bombeia o material continuamente. 3. O material extrusado ou extrudado, bombeado para dentro da matriz. 4. A matriz é como um molde, é ela que dá o formato ao produto, com a diferença que matrizes são abertas e moldes são fechados. 5. Após passar pela esteira, o produto final é cortado ou bobinado.
Ilustração do processo de transformação de plástico por extrusão. A extrusão de filme é constituída basicamente de um tubo contendo um parafuso rosqueado e que é utilizado na extrusão de plástico. A extrusão consiste num processo de fabricação de um semi-manufaturado contínuo de plástico ou elastômero. O plástico é alimentado na parte traseira do tubo, sendo conduzido para a parte frontal do tubo pela rosca em rotação. Durante esse percurso, o plástico é aquecido por ação de resistências elétricas e do atrito com o parafuso. No final do percurso, deve estar totalmente plastificado, sendo então comprimido contra a matriz que conterá o desenho do perfil a ser aplicado o plástico. Ao sair, o semi-manufaturado é resfriado e bombinado e passa para a última etapa do processo, o corte e solda. Funções de um extrusor. Independentemente do tipo e configuração, o conjunto extrusora-matriz deve executar 5 funções principais: transporte de material sólido, plastificação, transporte de material plastificado, homogeneização, mistura, conformação pela matriz e calibradores. Observações. Alguns processos de extrusão necessitam de máquinas que executem uma sexta função, a desvolatização ou degasagem, especialmente projetada para extrair gases voláteis do polímero. Para cada processo é exigido um diferente grau de homogeneização do polímero. Por isso, nem todas as máquinas são boas misturadoras. Uma máquina convencional de rosca simples para extrusão de perfil de PE, polietileno, por exemplo, não é tão boa misturadora como uma máquina para composição de matéria-prima. Transporte de sólido e plastificação não acontece em extrusoras que usam a resina já fundida para o processamento. Porém, a maioria das extrusoras é alimentada por partículas sólidas. Extrusora monofuso. Quase 100% dos equipamentos atualmente empregados na produção de artigos extrudados são máquinas de parafuso fixo. Destas, as de rosca dupla têm emprego voltado principalmente à extrusão de tubos e perfis de PVC, policloreto de vinila. Na extrusão de filmes, filamentos, chapas para termoformagem, tubos e perfil de PE, polietileno, PP, polipropileno e PS, poliestireno, praticamente apenas as máquinas monofuso são empregadas. Parte da máquina. Independentemente do processo e do produto, qualquer extrusora monofuso desse tipo é composta por alguns elementos fundamentais que seguem. Funil. O funil tem a função de armazenar o material e permitir um fluxo constante de matéria-prima para o interior da máquina. Pode ser abastecido manualmente pelo operador ou automaticamente por transportadores pneumáticos, desde os tradicionais sacos de 25 kg, tonéis, big bags ou silo de armazenamento, capaz de abastecer várias máquinas. É importante que durante a operação da máquina o funil mantenha-se tampado para que corpos estranhos não se misturem aos plásticos e comprometam a qualidade do produto extrudado ou causem desgaste mecânico nos componentes da máquina. Cilindro de aquecimento, barril ou canhão. É um cilindro feito em aço especial para resistir à abrasividade e possível ataque químico do material plástico e seus aditivos, bem como suportar altas temperaturas durante o processamento. O cilindro é dividido em zonas de aquecimento que vão de 3 até 12 seções geralmente, cada aquecida através de resistência elétrica em forma de cinta. Sistemas de aquecimento com óleo ou vapor são poucos usados na prática. Termopares são empregados para medição de temperatura de cada zona, porém, com a extremidade do termopar estar em contato com o interior da parede do cilindro, não diretamente com o material, o valor lido é uma aproximação da temperatura real do polímero, comparada com a temperatura programada pelo operador. Essa leitura permite ao sistema de controle da máquina liga-desliga e determinar a potência de aquecimento das resistências. Os cilindros de extrusoras normalmente são dotados de ventoinhas ou canais de circulação de ar, água ou óleo frio para controlar um superaquecimento do cilindro, geralmente na região próxima à entrada de material. O cilindro é resfriado com água para que o calor gerado no resto do cilindro não seja transmitido para o material que ainda está no interior do funil ou na região inicial do parafuso. Além de diminuir a eficiência do transporte do material sólido pela rosca, um aquecimento prolongado a temperatura superior a 50 e 60 graus Celsius pode formar uma massa de pellets amolecidos e aderidos, conhecido como jacaré, bola ou ainda pé de moleque, que impossibilita o transporte ou que poderia interromper a produção. Em algumas máquinas, a superfície interna da seção inicial do cilindro possui ranhuras longitudinais para melhorar o transporte de material sólido e a geração de pressão, aumentando com isso a produtividade da máquina. Rosca ou parafuso plastificador. É também fabricado em aços especiais e sua superfície recebe tratamentos, cromagem,
nitritação, entre outros, para maior proteção contra corrosão e para diminuir o seu coeficiente de atrito. É colocada dentro do cilindro de aquecimento com uma pequena folga de 1 mm e acoplada a um eixo de transmissão da caixa de redução do motor elétrico de acionamento. Existe uma infinidade de tipos ou perfis de rosca, cada uma com uma determinada geometria, visando a otimização do processo para cada resina. Porém, a chamada rosca universal é o tipo mais utilizado, pois se adapta às várias resinas diferentes. Uma rosca universal divide-se em 3 seções distintas. Alimentação. Nesta seção ocorre o transporte dos grãos para a zona de compressão e, em alguns casos, o início da plastificação do material. Compreende aproximadamente 1/3 do comprimento total da rosca, variando esta medida segundo o fabricante do equipamento e o material processado. Essa região se encontra próxima à abertura de carga e tem canais mais profundos em relação às demais seções. Em alguns casos, equipa-se a seção de alimentação da rosca com um sistema interno de resfriamento. Canais são perfurados paralelos ao eixo da mesma, permitindo a circulação de água resfriada. A função do sistema é manter a rosca fria para que o transporte de sólidos seja mais eficiente. Em geral, quanto maior o comprimento dessa região, maior é a capacidade produtiva da máquina. A geometria do filete, largura e inclinação também tem influência sobre a produtividade da máquina. Compressão é a seção onde ocorre a compressão e a total plastificação do material. A profundidade dos canais é, na maioria dos casos, reduzida linearmente desde a profundidade da zona de alimentação até a zona de dosagem, causando um aumento de pressão no material que está no canal. Então, através do atrito contra as paredes do cilindro, aumentado pela pressão e do aquecimento das resistências externas, o material é plastificado. O comprimento dessa zona é de aproximadamente 25% do comprimento total. Dosagem. Devido ao movimento espiral do material dentro do canal da rosca, o mesmo é misturado, homogeneizando a temperatura e a distribuição de aditivo da massa polimérica. Por isso, essa seção também pode ser chamada de seção de homogeneização. Torna o fluxo de material já plastificado mais uniforme, pois este sai muito turbulento da zona anterior devido à compressão. Dessa maneira, o fluxo chega ao final da extrusora mais uniforme, sendo distribuído igualmente no cabeçote. Rosca sem fim. Alimentação, compressão, dosagem do material. Placa filtro tela. Filtro é um disco de aço com orifício geralmente de diâmetro entre 3 e 5 metros e fica instalada entre a extremidade do cilindro e a matriz. A placa sustenta uma ou mais telas de malha diferente. As de malha mais aberta, que possui de 20 a 40 aberturas por polegada quadrada, apoiam as malhas mais fechadas, que possuem de 80 a 120 aberturas por polegada quadrada. As telas mais abertas servem apenas para apoio das mais fechadas e não para filtrar. Normalmente, uma tela mais fina está posicionada primeira a uma mais grossa, fica junto à placa, para que um rompimento da tela mais fina não entupa a matriz de fragmentos metálicos. Pode-se também colocar uma tela média antes da primeira ou dispô-la simetricamente para evitar erro na instalação. A placa filtro oferece certa resistência ao fluxo de material, aumentando a chamada contrapressão criada pela resistência do fluxo do material pela matriz. Essa pressão contrária à direção do fluxo para a matriz, obviamente, dificulta a saída do material, faz com que a parte da massa polimérica circule mais vezes antes de passar pela placa filtro, aumentando a homogeneização de temperatura e composição da massa plástica. Com o processo contínuo, as telas entopem, ou seja, saturam-se de partículas indesejáveis, que provocam aumento de pressão no cilindro e redução de velocidade do extrudado. Quando isso acontece, é necessário parar a máquina e trocar o conjunto de telas. A frequência da troca depende do processo e da matéria-prima, dependendo ser apenas diária ou até mesmo contínua. A parada do processo para a troca de telas acarreta, evidentemente, em perda de produtividade. Por isso, acessórios mais sofisticados são interessantes, justamente para reduzir esse precioso tempo. Existe troca-telas mais avançado que agiliza o tempo de interrupção da troca. Um troca-tela, tipo gaveta ou de fita, por exemplo, é mais eficaz, mas muito mais caro. Conforme exposto, as funções básicas da placa filtro são filtrar a impureza e auxiliar o aumento de contrapressão da massa polimérica para melhorar a sua homogeneização. Adaptador. Esse componente é uma conexão do cilindro com a matriz. Seu desenho muda com o processo para o qual é utilizado. Pode ser um simples cilindro com 2 flanges, como na extrusão de espaguete para a granulação. Já para revestimento de cabos elétricos, utilizado uma cruzeta. O adaptador também deve ser aquecido. As placas filtro podem ser montadas no próprio adaptador, conforme apresenta a figura 4, de acordo com a configuração da máquina. Cilindro, parafuso, tela, contraplaca, matriz, material extrudado, adaptador. Na próxima aula, vamos tratar sobre bomba de engrenagem, extrusão de filmes, processo plano de extrusão para filmes simples, matriz e espessuras do filme, extrusão de laminação. Será tema do próximo módulo e nos veremos lá.